A luz azul do monitor ilumina o rosto de uma mulher paralisada. Ela está de pé, mãos sobre a boca, olhos arregalados. Na tela, letras brancas formam frases que ela nunca imaginou ler. Seu filho, um menino de 7 anos que nunca falou uma palavra sequer, está sentado na cadeira chorando em silêncio. Lágrimas escorrem pelo rosto dele enquanto seus dedos continuam digitando devagar, como se cada letra pesasse toneladas. A mãe lê em voz baixa, tremendo. As palavras dizem coisas impossíveis, coisas que ele nunca deveria saber, coisas sobre o pai dele, um homem que morreu antes mesmo que o menino pudesse formar qualquer memória. Ela cai de joelhos. O mundo ao redor desmorona. E naquele momento, tudo o que ela acreditava sobre o silêncio do filho deixa de fazer sentido. Olá, seja muito bem-vindo ao Depois das Lágrimas. Hoje, você vai conhecer uma história que vai mudar sua forma de enxergar o silêncio. Uma história sobre um menino que o mundo chamava de limitado, mas que guardava dentro de si um universo inteiro. Uma história sobre uma mãe que nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Se você acredita que o amor tem o poder de abrir portas onde só havia muros, fique até o final. E se essa história tocar seu coração, deixe um comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho. Vamos começar. O nome dele era Lucas. Aos 7 anos de idade, ele ainda não tinha dito uma única palavra. Não porque não quisesse, não porque fosse teimoso ou preguiçoso. Lucas simplesmente vivia em um mundo diferente, onde as palavras pareciam não encontrar caminho para sair. Ele havia sido diagnosticado com autismo aos 3 anos, e desde então, sua mãe, Ana, tentava de tudo. Terapias, médicos, especialistas, mas nada parecia funcionar. Lucas continuava preso em seu silêncio, e quanto mais o tempo passava, mais Ana sentia o peso da impotência. Ela amava o filho mais do que tudo, mas não sabia como alcançá-lo. Ana era viúva. O marido, Rafael, havia morrido em um acidente de carro quando Lucas tinha apenas 6 meses de vida. Ela se lembrava de como Rafael segurava o filho no colo, cantarolando baixinho, enquanto Lucas o encarava com aqueles olhos fundos e atentos. Rafael acreditava que o filho era especial. Dizia que Lucas enxergava coisas que outros não viam. Ana sorria, achando aquilo apenas o orgulho de um pai de primeira viagem. Mas depois da morte de Rafael, quando o diagnóstico de autismo veio, aquelas palavras voltaram à mente dela como um eco doloroso. Especial. O que isso realmente significava? A vida de Ana se tornou uma rotina exaustiva. Ela trabalhava como professora durante o dia e à noite cuidava de Lucas. Não havia tempo para pausas, não havia espaço para fraquezas. Lucas precisava dela e ela jamais o abandonaria. Mas havia dias em que Ana se sentia esvaziada. Quando olhava para o filho e via aquele olhar distante, sem reação, sem expressão, algo dentro dela se quebrava. Ela queria ouvir a voz dele. Queria que ele a chamasse de mãe. Queria saber o que se passava dentro daquela mente silenciosa. Mas tudo o que recebia era o vazio. Na escola, Lucas era um enigma. Os professores não sabiam lidar com ele. Os colegas o evitavam. Ele passava os intervalos sozinho, sentado em um canto do pátio, olhando para o céu ou para as próprias mãos. Às vezes, desenhava, rabiscos estranhos que ninguém entendia, linhas que se cruzavam sem lógica aparente. Ana guardava cada desenho em uma caixa, como se fossem pistas de algo que ainda não havia sido revelado. Ela não sabia o que procurava, mas tinha a sensação de que, de alguma forma, Lucas estava tentando dizer algo. Só não sabia como. Um dia, a diretora da escola chamou Ana para uma conversa. A mulher era fria, objetiva. Disse que Lucas não estava progredindo, que talvez fosse melhor procurar uma escola especializada. Ana sentiu o peito apertar. Ela sabia o que aquilo significava. Queriam se livrar do filho dela.
Queriam empurrá-lo para longe, como se ele fosse um problema sem solução. Ana apertou os punhos embaixo da mesa, manteve a voz firme, agradeceu a sugestão, mas disse que Lucas ficaria ali. Ele não era um problema. Ele era uma criança, e toda criança merecia uma chance. Naquela noite, Ana chorou no banheiro, com a água do chuveiro abafando os soluços. Ela estava cansada de lutar sozinha, cansada de ver o filho sendo rejeitado, cansada de se sentir impotente. Mas quando saiu do banho e viu Lucas deitado na cama, abraçado ao ursinho de pelúcia que Rafael havia comprado antes de morrer, algo dentro dela se reacendeu. Ela se deitou ao lado do filho, passou a mão nos cabelos dele e sussurrou baixinho. Prometeu que jamais desistiria, que lutaria por ele até o último suspiro. Lucas não reagiu, mas Ana sentiu que, de alguma forma, ele havia escutado. Foi então que algo inesperado aconteceu. Alguns dias depois, Ana percebeu que Lucas começou a passar horas na frente do computador. Ela havia comprado o aparelho para trabalhar de casa, mas notou que sempre que saía do quarto, Lucas se sentava na cadeira e ficava olhando para a tela. No início, ela pensou que ele estivesse apenas assistindo a vídeos ou brincando com cores. Mas quando chegou mais perto, percebeu algo diferente. Lucas não estava assistindo nada. Ele estava no bloco de notas. E havia algo digitado ali. Poucas letras desconexas, mas eram letras escolhidas por ele. Ana sentiu o coração acelerar. Ela se aproximou devagar, sem fazer barulho, e leu o que estava na tela. As letras formavam algo como P-A-I. Ela prendeu a respiração. Pai? Lucas estava tentando escrever pai. Ela se ajoelhou ao lado dele, colocou a mão sobre o ombro dele e perguntou com a voz embargada se ele estava pensando no papai. Lucas não olhou para ela, não fez nenhum gesto, mas seus dedos continuaram se movendo, lentos, inseguros. E então, mais uma letra apareceu na tela. S-I-M. Ana tapou a boca com as mãos. Lágrimas desceram pelo rosto dela. Ela não conseguiu segurar a emoção. Abraçou Lucas por trás, apertou o filho contra o peito e chorou. Chorou de alívio, de medo, de esperança. Pela primeira vez, Lucas havia respondido algo, não com palavras faladas, mas com algo tão poderoso quanto. Ana ficou ali, abraçada ao filho, por minutos que pareceram horas. Quando finalmente se afastou, limpou as lágrimas e disse que estava orgulhosa dele, que ele era incrível. Lucas continuou olhando para a tela, mas algo havia mudado. Algo sutil, quase imperceptível. Mas Ana sentiu. O silêncio, de alguma forma, havia começado a falar. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. Ficou deitada olhando para o teto, pensando no que tinha acontecido. Lucas havia digitado. Havia respondido. Será que aquilo poderia ser um caminho? Será que havia uma forma de comunicação que ela ainda não tinha descoberto? Ela decidiu que, a partir daquele dia, daria toda a atenção necessária. Observaria cada gesto, cada movimento. E então, enquanto o sono finalmente chegava, uma pergunta atravessou sua mente como um relâmpago silencioso. Se Lucas conseguia escrever, o que mais ele tinha a dizer? E por que havia começado justamente falando sobre o pai? Nos dias seguintes, Ana começou a prestar mais atenção nos momentos em que Lucas ficava no computador. Ela não o interrompia, apenas observava de longe, anotando tudo. Lucas sempre escolhia o final da tarde, quando a luz do sol entrava pela janela e criava reflexos dourados na parede. Ele se sentava, abria o bloco de notas e começava a digitar, devagar, com pausas longas entre uma letra e outra. Ana percebeu que ele não digitava aleatoriamente. Havia intenção, as palavras começavam a fazer sentido, e todas elas giravam em torno de um único tema: Rafael, o pai que ele nunca conheceu.
Ana ficou intrigada. Como Lucas poderia estar pensando em Rafael se ele tinha apenas 6 meses quando o marido morreu? Ela nunca havia contado muitos detalhes sobre o pai para o filho. Achava que ele não entenderia, achava que seria doloroso demais. Mas agora, vendo aquelas palavras na tela, Ana começou a se questionar. Será que Lucas se lembrava de algo? Será que, de alguma forma, aquele vínculo entre pai e filho ainda existia? Ela não tinha respostas, mas sentia que estava diante de algo maior do que imaginava. Algo que ia além da lógica, algo que tocava o inexplicável. Uma noite, Ana decidiu fazer um teste. Colocou uma foto de Rafael na mesa, ao lado do computador, e chamou Lucas. Ele veio devagar, olhou para a foto e algo mudou em seu rosto. Não foi um sorriso, não foi uma lágrima. Foi algo sutil, uma leve inclinação de cabeça, como se ele reconhecesse aquele rosto. Ana sentiu um arrepio. Perguntou se ele sabia quem era aquele homem. Lucas não respondeu, mas se sentou na cadeira, abriu o bloco de notas e começou a digitar. As letras surgiram lentamente, formando uma frase que fez o coração de Ana parar. Eu lembro dele. Ana leu aquelas 3 palavras e sentiu o mundo girar. Impossível, Lucas não poderia se lembrar. Ele era apenas um bebê, mas ali estava, escrito com suas próprias mãos. Ana se ajoelhou ao lado do filho, pegou o rosto dele entre as mãos e olhou fundo nos olhos dele. Perguntou com a voz trêmula o que ele lembrava. Lucas não tirou os olhos da tela, mas seus dedos continuaram se movendo e cada palavra que surgia era como um soco no peito de Ana. Ele cantava para mim, ele me amava, eu sentia. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Ana não sabia o que dizer, não sabia como processar aquilo. Parte dela queria acreditar que era real, que Lucas realmente guardava memórias do pai. Mas outra parte, a parte racional, a parte que tinha aprendido a lidar com a realidade crua da vida, dizia que aquilo não fazia sentido. Crianças de 6 meses não formam memórias conscientes. Não conseguem lembrar rostos, vozes, gestos. Mas então, de onde vinham aquelas palavras? De onde vinha aquela certeza? Ana decidiu que não importava. Não importava se era memória, se era instinto ou se era algo além. Aquilo era real para Lucas. Naquela noite, Ana contou tudo para a terapeuta de Lucas. A mulher ouviu com atenção, mas manteve uma postura cautelosa. Explicou que crianças autistas, especialmente aquelas que não verbalizam, muitas vezes desenvolvem formas alternativas de comunicação. E que era possível que Lucas estivesse processando informações que havia captado ao longo dos anos, mesmo sem que Ana percebesse. Fotos, conversas, histórias contadas por avós. Tudo isso poderia ter sido absorvido e transformado em algo interno. Mas a terapeuta também disse algo que ficou ecoando na mente de Ana. Mesmo que seja construção, é a verdade dele, e isso importa. Ana voltou para casa com o coração dividido. Queria acreditar que Lucas realmente se lembrava do pai. Queria acreditar que havia algo de mágico, de sagrado naquela conexão. Mas também tinha medo de criar expectativas, medo de se iludir, medo de que um dia tudo aquilo desmoronasse e ela se visse novamente sozinha, sem respostas. Mas quando chegou em casa e viu Lucas sentado na frente do computador, digitando mais uma vez, ela decidiu que não tinha escolha. Tinha que seguir aquilo até o fim. Tinha que entender o que o filho estava tentando dizer, mesmo que isso a destruísse. Ela se aproximou devagar e leu o que estava na tela. Desta vez, não era apenas uma frase, era uma sequência de palavras, quase como uma carta. Mãe, eu ouço você. Eu sei que você está cansada. Eu sei que você chora. Eu queria falar, mas não consigo. Mas eu estou aqui. Eu sempre estive aqui. Ana caiu sentada no chão. Aquilo não era possível. Como Lucas podia saber que ela chorava? Como ele podia perceber o que ela sentia?
ela sempre tinha o cuidado de esconder a dor. Sempre sorria na frente dele. Mas ali estava a prova. Ele via tudo. Ele sentia tudo. Ana abraçou o filho por trás, apertou o rosto contra o ombro dele e deixou as lágrimas caírem livremente. Não havia mais motivo para esconder. Lucas sabia. Ele sempre soube. E de alguma forma, mesmo no silêncio, ele estava tentando confortá-la. Ana sussurrou no ouvido dele que o amava, que ele era a razão pela qual ela continuava de pé, que ele era a luz da vida dela. Lucas não reagiu verbalmente. Mas Ana sentiu o corpo dele relaxar, sentiu que de alguma forma ele havia recebido aquelas palavras. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que não estava mais sozinha. Naquela noite, Ana não conseguiu parar de pensar no que tinha acontecido. Lucas não era apenas uma criança presa no silêncio. Ele era alguém que observava, que sentia, que compreendia. E agora, ele tinha encontrado uma forma de se expressar. Mas uma dúvida permanecia, martelando na mente de Ana como um tambor distante. Se Lucas conseguia perceber tudo ao redor, se conseguia sentir a dor dela e lembrar do pai, o que mais ele guardava dentro de si e o que ele ainda precisava dizer? A resposta estava mais perto do que ela imaginava e mudaria tudo para sempre. Nas semanas seguintes, Lucas começou a escrever mais. Não apenas frases soltas, mas histórias. Pequenas narrativas sobre coisas que Ana nunca havia contado a ele. Ele escrevia sobre o dia em que Rafael pediu Ana em casamento. Descrevia o restaurante, a luz das velas, até a música que tocava ao fundo. Ana ficou paralisada ao ler aquilo. Ela nunca havia contado esses detalhes a ninguém, muito menos a Lucas. Como ele podia saber? Ela mostrou os textos para a terapeuta, que ficou igualmente perplexa. Algo estava acontecendo ali que fugia de qualquer explicação convencional. E Ana começou a aceitar isso. Ela decidiu fazer mais um teste. Colocou um álbum de fotos antigas na frente de Lucas e pediu que ele olhasse. Lucas passou os dedos pelas páginas, devagar, como se estivesse lendo algo invisível. Então, apontou para uma foto específica. Era uma imagem de Rafael segurando Lucas ainda recém-nascido no hospital. Rafael tinha os olhos fechados, sorrindo, e Lucas estava dormindo em seus braços. Ana lembrava daquele momento como se fosse ontem. Tinha sido uma das últimas fotos que tiraram juntos. Lucas olhou para a foto e, sem dizer nada, voltou ao computador. Começou a digitar novamente. Ele me disse que eu era um presente, que eu ia mudar a vida dele, e mudei, mas não do jeito que ele esperava. Ana leu aquelas palavras e sentiu um nó na garganta. Como Lucas podia expressar algo tão profundo? Ele nunca havia verbalizado emoções. Nunca havia demonstrado que compreendia conceitos abstratos como amor, perda ou propósito. Mas ali estava, escrito com clareza assustadora. Ana percebeu que havia subestimado o filho. Havia passado anos tentando fazê-lo falar, quando, na verdade, ele sempre teve tanto a dizer. Apenas não da forma que o mundo esperava, mas de uma forma própria, única. A terapeuta sugeriu que Ana documentasse tudo, que guardasse cada texto, cada frase, cada palavra que Lucas digitasse. Disse que aquilo poderia ser importante, não apenas para entender Lucas, mas para ajudar outras famílias que viviam situações semelhantes. Ana concordou. Começou a organizar os textos em pastas digitais, separando por tema e data. E quanto mais lia, mais se impressionava. Lucas não escrevia apenas sobre o passado. Ele também escrevia sobre o presente, sobre a escola, sobre os colegas que o evitavam, sobre os professores que não acreditavam nele. E cada palavra era um testemunho doloroso e honesto da solidão que ele sentia. Um dos textos dizia: "Eles acham que eu não entendo, mas eu entendo tudo. Eu vejo quando eles riem de mim. Eu sinto quando eles têm medo. Eu só queria que eles soubessem que eu sou como eles.
Só falo de um jeito diferente. Ana chorou ao ler aquilo. Chorou pela dor que o filho carregava. Chorou pela injustiça de um mundo que excluía aquilo que não compreendia. E chorou porque pela primeira vez ela realmente entendia o que Lucas sentia. Não era pena, não era lástima, era empatia genuína, era ver o mundo pelos olhos dele. E aquilo a transformava por dentro. Ana decidiu fazer algo diferente. Levou os textos de Lucas para a escola e mostrou para a diretora. A mulher leu em silêncio e seu rosto mudou. Não era mais frieza, era surpresa, era respeito. Ela perguntou se podia compartilhar aquilo com os professores. Ana concordou. E então, algo inesperado aconteceu. Os professores começaram a ver Lucas de outra forma. Começaram a adaptar as aulas, a incluí-lo de maneiras diferentes. E quando alguns dos textos foram lidos em voz alta para a turma, os colegas de Lucas ficaram em silêncio. Pela primeira vez, eles entenderam. Lucas não era estranho, ele era extraordinário, mas nem tudo foi fácil. Houve resistência. Alguns pais reclamaram, dizendo que aquilo era propaganda ou vitimização. Diziam que Lucas estava recebendo atenção demais, que outras crianças também tinham suas dificuldades. Ana sentiu a raiva subir, mas respirou fundo. Sabia que não adiantava brigar, sabia que a mudança não viria de um dia para o outro, mas também sabia que havia plantado uma semente. E que mesmo que demorasse, aquela semente cresceria. Porque agora, pela primeira vez, Lucas tinha voz. E ninguém mais poderia fingir que ele não existia. Ele estava ali, e estava falando, à sua maneira. Certa noite, Lucas escreveu algo que abalou Ana até o fundo da alma. Mãe, eu sei que você sente falta do papai, eu também sinto, mas ele não foi embora de verdade. Ele está aqui, comigo, sempre esteve. Ana leu aquelas palavras e sentiu algo se romper dentro do peito. Era como se uma ferida antiga, que ela tinha tentado fechar à força, finalmente tivesse encontrado espaço para cicatrizar de verdade. Ela não precisava mais fingir que estava tudo bem. Não precisava mais ser forte o tempo todo. Lucas compreendia. E de alguma forma, ele estava curando a dor dela também. Ana começou a responder aos textos de Lucas. Não verbalmente, mas através do próprio computador. Ela digitava de volta, criando uma espécie de conversa silenciosa entre mãe e filho. E aquilo se tornou o ritual deles. Todas as noites, depois do jantar, sentavam juntos na frente do computador e conversavam através das palavras na tela. Ana contava sobre o dia dela, sobre o trabalho, sobre as preocupações. E Lucas respondia, sempre com uma sabedoria que parecia vir de um lugar antigo, profundo, que ela não conseguia nomear. Era como se ele tivesse acesso a verdades que o mundo esqueceu. E cada conversa os aproximava mais. Mas então, algo perturbador aconteceu. Uma noite, Ana acordou com o som de teclas sendo pressionadas. Olhou o relógio, 3 da manhã. Levantou-se, confusa, e foi até o quarto de Lucas. Ele estava sentado na frente do computador, digitando. Mas havia algo diferente. Ele estava chorando. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto dele, enquanto os dedos se moviam freneticamente. Ana se aproximou, o coração disparado, e leu o que estava na tela. E o que viu fez seu mundo desmoronar. Papai me pediu para dizer algo a você. Algo que só você pode entender. Algo que vai mudar tudo. O que seria aquilo? Ana ficou paralisada olhando para a tela. As palavras piscavam diante dos olhos dela como se fossem vivas. Papai me pediu? Como assim? Rafael estava morto há 7 anos. Não havia pedidos, não havia mensagens, havia apenas memória e saudade. Ana sentiu um misto de medo e raiva. Será que Lucas estava confundindo realidade com fantasia? Será que ela havia alimentado uma obsessão doentia ao permitir que ele escrevesse tanto sobre o pai? A terapeuta havia alertado sobre os riscos, mas Ana não quis ouvir.
Agora estava diante de algo que não sabia como controlar. Algo que fugia completamente do seu alcance. Ela colocou a mão no ombro de Lucas, firme, mas gentil, e perguntou o que ele estava escrevendo. Lucas não olhou para ela. Continuou digitando como se estivesse em transe. As palavras surgiam rápido agora, diferentes do ritmo lento de sempre. Era como se algo estivesse sendo despejado através dele. Ana leu em voz alta, tentando entender. Ele disse que você não teve culpa, que o acidente não foi por sua causa, que você precisa parar de se punir. Ana sentiu o sangue gelar. Ninguém sabia daquilo. Ninguém sabia do peso que ela carregava, da culpa que a sufocava todas as noites. No dia do acidente, Rafael estava indo buscá-la no trabalho. Ela havia ligado pedindo carona porque estava chovendo. Ele saiu de casa correndo, mesmo cansado, mesmo com sono. E no caminho, perdeu o controle do carro. Bateu em um poste. Morreu na hora. Ana nunca contou isso a ninguém. Guardou aquele segredo como um veneno que a corroía por dentro. Sempre se culpou. Sempre acreditou que, se não tivesse ligado, Rafael estaria vivo. E agora, 7 anos depois, Lucas estava escrevendo exatamente sobre isso. Como? Como ele podia saber? Ana começou a tremer. Lágrimas queimaram seus olhos. Ela afastou Lucas do computador, desligou a tela e segurou o rosto do filho entre as mãos. Perguntou, com a voz desesperada, de onde ele tinha tirado aquilo. Lucas olhou para ela pela primeira vez. E naquele olhar, Ana viu algo que nunca tinha visto antes. Não era a expressão distante de sempre. Era clareza. Era presença. Lucas abriu a boca como se fosse falar, mas nenhum som saiu. Apenas lágrimas. Ele estava chorando também. Ana o abraçou apertado e os dois ficaram ali, no silêncio da madrugada, unidos pela dor que nenhum dos dois sabia como nomear. Ana não conseguiu voltar a dormir. Ficou sentada na sala, olhando para o nada, com a mente em turbilhão. Parte dela queria acreditar que havia algo além da realidade ali, que Rafael, de alguma forma, estava se comunicando através de Lucas. Mas a parte racional gritava que aquilo era impossível, que Lucas tinha captado informações de conversas, de lágrimas escondidas, de silêncios pesados. Crianças percebem mais do que imaginamos, especialmente crianças como Lucas, que observam tudo, que absorvem cada detalhe. Mas então, por que parecia tão real? Porque aquelas palavras tocavam exatamente na ferida que ela nunca expôs. Na manhã seguinte, Ana ligou para a terapeuta. Contou tudo. A mulher ouviu em silêncio e então disse algo que Ana não esperava. Não importa se é real ou não. O que importa é que Lucas encontrou uma forma de te ajudar a curar. Ele percebeu sua dor e está tentando te libertar dela. Isso é amor, Ana. Amor puro. Ana desligou o telefone e ficou olhando pela janela. Será que era isso? Será que Lucas, em sua forma única de enxergar o mundo, estava apenas tentando curar a mãe? A ideia era ao mesmo tempo linda e devastadora, porque significava que ele sabia. Ele sempre soube. Naquela noite, Ana decidiu que precisava confrontar aquilo de frente. Sentou-se ao lado de Lucas no computador e digitou uma pergunta direta. Como você sabe sobre a culpa que eu sinto? Lucas leu e começou a digitar de volta. Eu sinto você, mãe. Eu sempre senti. E o papai também sente. Ele me disse que você precisa perdoar a si mesma, que ele nunca te culpou, que o amor de vocês foi real e nada pode mudar isso. Ana leu aquelas palavras e algo dentro dela cedeu. Não importava mais a origem, não importava mais a lógica. Aquilo era o que ela precisava ouvir. Pela primeira vez em 7 anos, Ana permitiu-se chorar de verdade. Não foi um choro contido, escondido no banheiro. Foi um choro solto, alto, desesperado. Lucas se levantou da cadeira e abraçou a mãe. Não disse nada, não precisava.
O gesto era suficiente, e Ana percebeu que, durante todo aquele tempo, ela havia focado em ajudar Lucas a encontrar sua voz. Mas, na verdade, Lucas já tinha voz. E ele estava usando essa voz para salvar a mãe, para tirá-la do abismo onde ela havia se aprisionado. O filho, que o mundo chamava de limitado, estava sendo o maior curador dela. Nos dias seguintes, Ana começou a lidar com sua culpa de forma diferente. Passou a falar sobre Rafael abertamente com Lucas, contava histórias, mostrava fotos, ria e chorava junto com ele. E Lucas continuava escrevendo, mas agora as mensagens tinham um tom diferente. Não eram mais cartas para o pai. Eram cartas para a vida, sobre esperança, sobre segundas chances, sobre o poder de seguir em frente sem esquecer. E cada palavra era um bálsamo para Ana, para Lucas e talvez, de alguma forma, para Rafael também, onde quer que ele estivesse. A cura estava acontecendo, lenta, mas real. Mas uma pergunta ainda martelava na mente de Ana. Se Lucas realmente tinha essa conexão especial, se ele realmente enxergava além do véu da realidade, o que mais ele ainda tinha a revelar? Haveria alguma mensagem final? Algum segredo que ainda não havia sido dito? Ana sentia que algo estava por vir, algo grande, algo que fecharia o ciclo de uma vez por todas. E naquela noite, quando voltou para o quarto de Lucas e o viu novamente sentado na frente do computador, digitando com intensidade, ela soube. O momento final havia chegado. E nada mais seria como antes. Ana se aproximou de Lucas devagar, o coração batendo forte. Ele estava digitando rápido, mais rápido do que nunca. A tela estava cheia de palavras, parágrafos inteiros. Ana sentou-se ao lado dele e começou a ler. E o que viu fez seu mundo parar. Era uma carta de despedida, mas não de Lucas. Era assinada por Rafael. Meu amor, sei que você carrega uma dor que não deveria existir. Sei que se culpa todos os dias. Mas preciso que você entenda uma coisa. Eu escolhi te buscar naquele dia porque te amava e morreria 1000 vezes se isso significasse te ver feliz. Ana tapou a boca com as mãos. As lágrimas caíam sem controle. Ela continuou lendo. Você me deu o maior presente que alguém poderia dar, Lucas. Nosso filho é especial, Ana. Sempre foi. Ele enxerga o que outros não veem. Ele sente o que outros não sentem. E agora ele está usando esse dom para te curar. Deixa ele te curar, meu amor. Deixa o amor dele te alcançar. Porque eu estou bem, estou em paz e só vou estar completo quando você também estiver. Ana soluçou alto. Aquilo não podia ser real, mas era tão visceral, tão verdadeiro, que ela não conseguia duvidar. Ela olhou para Lucas. Ele tinha parado de digitar e olhava para ela com aqueles olhos profundos e calmos. Ana perguntou com a voz quebrada se aquilo era real, se Rafael realmente estava ali de alguma forma. Lucas não respondeu com palavras, mas colocou a mão pequena sobre a mão da mãe e apertou de leve. Era um gesto simples, mas carregava tanto significado que Ana sentiu como se o mundo inteiro tivesse se reorganizado naquele instante. Não importava mais a origem da mensagem, importava o efeito, importava a cura, importava o amor. E o amor estava ali, pulsante, real, vivo. Ana abraçou Lucas e ficou ali, segurando o filho por longos minutos. Quando finalmente se afastou, ela fez algo que nunca havia feito. Digitou de volta. Uma resposta para Rafael. Eu te amo, sempre te amei e vou tentar me perdoar. Por mim, por Lucas, por você. Obrigada por ter sido meu porto seguro. Obrigada por me dar nosso filho. Obrigada por ainda cuidar de nós, de onde você estiver. Ela apertou Enter e sentiu algo se soltar dentro do peito. Era como se uma corrente invisível tivesse sido cortada. Como se a culpa, finalmente, tivesse encontrado uma saída. Nos dias seguintes, algo mudou em Lucas.
Ele começou a fazer contato visual com mais frequência. Começou a sorrir quando Ana entrava no quarto. E uma tarde, enquanto estavam sentados juntos no sofá assistindo desenhos, ele fez algo que Ana nunca imaginou que veria. Lucas se virou para ela, olhou fundo nos olhos dela e abriu a boca. Ana prendeu a respiração. E então, pela primeira vez em 7 anos, uma palavra saiu. Fraca, quase inaudível, mas real. Mãe. Ana desmoronou. Chorou tanto que não conseguia respirar. Lucas havia falado. Finalmente, ele havia falado. A notícia se espalhou rapidamente. A escola, a terapeuta, os médicos, todos ficaram chocados. Lucas havia quebrado a barreira do silêncio. Não de forma completa, mas havia dado o primeiro passo. E aquilo era mais do que qualquer um esperava. A terapeuta explicou que, muitas vezes, quando crianças autistas sentem que finalmente foram compreendidas, quando sentem que sua forma de se expressar foi validada, elas se permitem explorar outras formas também. Lucas havia encontrado sua voz através da escrita, e agora, essa voz estava começando a se manifestar de outras maneiras. Era um milagre do amor. Ana decidiu compartilhar a história de Lucas publicamente. Criou um blog onde postava os textos dele, com a permissão implícita no sorriso que ele dava toda vez que ela mostrava as postagens. As pessoas começaram a ler, e a se emocionar, e a compartilhar. Em pouco tempo, a história do menino autista que escrevia cartas para o pai falecido viralizou. Milhares de comentários chegavam todos os dias. Pais de crianças especiais agradecendo por terem encontrado esperança. Pessoas que haviam perdido entes queridos dizendo que se sentiam consoladas. Lucas, sem saber, estava tocando corações ao redor do mundo. Uma mensagem específica chamou a atenção de Ana. Era de uma mãe que também tinha um filho autista. Ela contou que, depois de ler a história de Lucas, resolveu tentar se comunicar com o filho através da escrita. E funcionou. Pela primeira vez, ela descobriu o que o filho pensava, o que sentia, o que sonhava. E aquilo mudou completamente a relação deles. A mulher agradeceu a Ana e disse algo que ficou gravado para sempre. Lucas não apenas encontrou sua voz, ele ajudou meu filho a encontrar a dele também. Ana chorou. O dom de Lucas ia além do que ela imaginava. Certa noite, Ana estava organizando os textos de Lucas quando encontrou um que não se lembrava de ter lido. Era curto, mas poderoso. Mãe, eu sempre soube que você me amava. Mesmo quando o mundo não me entendia. Mesmo quando você estava cansada e triste. Eu sempre senti, e agora eu quero que você saiba, eu também te amo, do jeito que eu consigo, do jeito que eu sou, e isso é suficiente. Ana fechou os olhos e sorriu através das lágrimas. Sim, era mais do que suficiente. Era tudo. Era o amor em sua forma mais pura. Meses se passaram. Lucas continuou progredindo. Não se tornou uma criança normal no sentido que a sociedade espera, mas se tornou uma criança plena, feliz, amada e compreendida. E Ana também mudou. A culpa que carregou por tanto tempo finalmente se dissolveu. Ela aprendeu a perdoar a si mesma. Aprendeu que o amor não precisa ser perfeito para ser real. E aprendeu que às vezes são aqueles que o mundo considera diferentes que têm as lições mais profundas a ensinar. Lucas ensinou que o silêncio pode falar mais alto que qualquer grito e que o amor sempre encontra um caminho. A história de Lucas e Ana nos ensina que a comunicação vai muito além das palavras, que o amor tem o poder de curar feridas que nem sabíamos que existiam e que muitas vezes aqueles que consideramos limitados são, na verdade, os que enxergam mais longe. Lucas não precisou falar para dizer tudo o que importava. Ele encontrou sua forma e, ao encontrá-la, ajudou a mãe a encontrar a dela também. Se você tem alguém na sua vida que se comunica de forma diferente, não desista. Procure entender.
Procure ouvir com o coração, porque a voz verdadeira de uma pessoa não está apenas nas palavras que ela diz, mas na essência de quem ela é. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário contando sua experiência. Inscreva-se no canal Depois das Lágrimas para mais histórias que inspiram, transformam e curam. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E compartilhe com alguém que precisa ouvir que o amor sempre vence, porque no final é isso que importa, o amor. Sempre o amor. Até a próxima história, e que você encontre sua voz da forma que for mais verdadeira para você.